Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer aqui para vocês qual a carteira recomendada de fundos imobiliários pela Research da Nord. Então eles trouxeram de uma forma muito clara e muito transparente ali, eles permitiram que muitas pessoas fizessem um cadastro de graça por pelo menos um dia para a gente testar ali um pouco da plataforma, para que a gente conseguisse, dentro de toda a perspectiva deles ali, de toda a forma que eles elaboram a carteira de fundos imobiliários, a gente ter acesso a isso. E para aqueles que não tiveram acesso antes a essa carteira, eu vou trazer aqui de uma forma bastante detalhada para vocês, claro, dando os méritos aqui para a Nord, porque foram eles que fizeram tudo isso, mas eu vou aqui trazer a minha orientação sobre o que eu vi da carteira, eu vou trazer aqui a minha perspectiva do que eu acho, se está uma carteira muito interessante ou não, mas tudo isso você vai conferir comigo logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a tela, eu acho que o mais interessante da gente notar, pelo menos aqui nessa parte principal, é o preço teto que eles colocam para alguns dos ativos aqui. Eu vou até mudar de cor para que a gente possa falar de cada um deles, mas a gente vai falar um pouco melhor com aqui um pouco dos gráficos que eu posso trazer para vocês, que eu montei aqui uns gráficos para a gente, também dar uma olhada um pouco de como está a divisão da carteira, se está muito voltada para tijolo, papel, FOF, enfim, a gente vai olhar tudo isso com muito mais calma. Só que para a gente começar aqui, é interessante a gente dar uma passada assim de olho, pelo menos para que você consiga enxergar, caso você tenha algum desses ativos, qual o preço teto que eles recomendam para cada um deles. Então, se você tiver o VRTA 11, eles estão aconselhando um preço teto de 98, RBRY R$ 103, RBRF R$ 88,50, VILG R$ 113, HGPO R$ 260, HSML 11 R$ 95,50, RVBI R$ 89,50, BTLG R$ 111, HGRU R$ 126. Agora vamos aqui para a página de baixo, porque existem outros ativos aqui que eles colocam também, como aqui o HGRE, que está numa faixa de preço teto de R$ 156, e HSLG na casa dos R$ 104. Olhando aqui para mais outros fundos imobiliários, eu vou fazer aquela mesma divisão para vocês, aqui o preço teto que eles colocam para a gente, e basicamente aqui quais os ativos? O DEVA 11, eles estão colocando como preço teto R$ 104, KNSC 11 R$ 95, JSRE R$ 97 e VEGIR está aqui com R$ 10,10. Então, olha, eu vou trazer aqui para vocês o gráfico que eu montei, para que a gente consiga enxergar de uma forma um pouco mais detalhada, porque não só o preço teto é interessante, mas também nós precisamos saber como que a composição dessa carteira ela foi trazida. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar de uma forma muito mais clara. Então, olhando aqui, por exemplo, o Veritá, o RBRY, alguns diversos fundos, eles colocaram com uma porcentagem de 6,67% da carteira. Então, nós temos aqui alguns fundos aqui com essa porcentagem, basicamente. Você tem que enxergar, claro, que no momento que eles fazem uma indicação de alguns fundos imobiliários, eles escolhem sim aqueles que têm um maior upside, aqueles que podem talvez no curto ou médio prazo pagar um rendimento maior, e essa foi a estratégia da gestora. Até porque nós vamos olhar daqui a pouquinho que eles fizeram uma preferência muito grande por fundos imobiliários de papel, que na atual conjuntura, especialmente com uma Selic, com IPCA bastante elevados, pelo menos até o final de 2024, nós teremos rendimentos ali na casa do seu 0,9% ou até mais de 1% líquido ao mês. Então, é de se notar que eles optaram por alguns fundos imobiliários para ter uma exposição um pouco mais alavancada aqui no fundo, um pouco mais exposta, que seriam o DEVA 11 e o VEGIR 11. São dois fundos imobiliários de papel que estão aqui na casa dos seus 10% de composição. Agora, é interessante a gente notar que, por exemplo, a HGPO, que é um fundo imobiliário de laje corporativa, está aqui com 3,33% de exposição. É interessante a gente notar que, por mais que aqui nós tenhamos uma exposição grande em lajes corporativas, eles fizeram a escolha por não se alavancar tanto em alguns fundos assim. Agora, é interessante a gente olhar, por exemplo, que no HGRE e no JSRE, que são fundos imobiliários de laje corporativa que tem um perfil de escritórios, tem um perfil muito ali interessante de nível AAA, eles já têm uma exposição ali na casa dos seus 6,67%, voltando novamente àquela média que normalmente eles traçam. Nós temos aqui, claro, o RVBI, que está um pouquinho também para baixo, mas aqui é uma questão muito de predileção do próprio fundo. O que eu achei interessante é que eles fizeram a opção não do HGLG, mas do HSLG, que é um fundo imobiliário de logística também bastante interessante ali, que não é da Reding Grifo, é de uma outra gestora, mas que ele tem um
um portfólio logístico muito interessante que está ali, que por mais que ele não leve a fama que o HGLG tem, mas o HSLG ele é muito interessante sim, ele traz bastante rendimentos interessantes para os seus cotistas e eu acho que é um fundo imobiliário que deve sim fazer parte de um estudo que você, como investidor de fundos imobiliários, deve fazer para que pelo menos você tenha a noção de que existe esse fundo imobiliário. E agora a parte que eu quero trazer para vocês mais detalhada aqui foi a composição especificamente dos setores que eles colocaram aqui. Então, só para que a gente consiga olhar de uma forma bastante detalhada, aqui nós temos particularmente 5 fundos de papel, nós temos aqui 3 de galpão logística, nós temos outros 3 de laje, e aqui que é a parte interessante, eles optaram por FOFs, e aqui eu já vou entrar numa estratégia que é bastante interessante. Eles fizeram a opção também por um fundo imobiliário de shopping e um de varejo / educacional, que é o HGRU. Eu vou explicar para vocês o porquê que a estratégia de FOFs ela é muito interessante. E para isso eu vou trazer vocês aqui para minha tela para o relatório gerencial de um fundo imobiliário que eu tenho, que é o XPSF11. Então, vamos lá. Bem, a princípio, esse gráfico aqui ele pode não significar muita coisa para você, mas eu vou explicar de uma forma bastante interessante que eu acho que você vai entender qual a estratégia que a Nord ela usou para aconselhar alguns FOFs. Então, vamos lá. Hoje, essa cota do XPSF, que é um fundo de fundos, ele está cotado aqui mais ou menos em R$ 7,20. O que acontece? Que a cota que efetivamente deveria valer esse fundo seria alguma coisa aqui na casa dos seus R$ 8,14 se a gente fizer o seguinte, ó. Dentro de um fundo de fundos, nós temos uma cesta de fundos imobiliários. Nessa cesta de fundos imobiliários, eu compro, por exemplo, o HGLG, compro o BTLG, compro alguns outros fundos grandes assim, e lá no seu valor patrimonial, o HGLG, por exemplo, está valendo R$ 160. Só que, o que acontece? Hoje, não o valor patrimonial, mas o valor que você paga, por exemplo, do HGLG, está um pouco menor, está em 150. Aí o que acontece? Quando esse fundo de fundos ele compra esse determinado fundo imobiliário, ele é cotado a um certo preço, esse fundo de fundos. Só que quando ele vai olhar para o portfólio que ele tem, ele fala o seguinte, olha, se efetivamente aquilo que eu paguei, quanto que está no mercado? E aí ele fala o seguinte, olha, o HGLG está valendo 160 no seu relatório gerencial, mas aqui eu estou comprando ele por 150, então está um pouco abaixo. Só que aí o que acontece? Ele faz uma outra conta. Ele fala o seguinte, se todos os fundos imobiliários que eu tenho aqui nessa cesta, eles forem para o valor patrimonial dele, não o valor de tela, o valor patrimonial, aquele valor ali que uma gestora ou particularmente algumas empresas de avaliação vão lá e dizem quanto que vale efetivamente aquele imóvel e quanto que dividido ali pelas cotas ele vale, nós teríamos uma valorização. Então, para que a gente recapitule tudo isso aqui. O XPSF, assim como diversos fundos de fundos, eles têm uma carteira. E você consegue comprar esse fundo de fundos no mercado. Então, eu fui lá, comprei esse determinado fundo imobiliário por R$ 7,20. Só que dentro da carteira dele, cotado em mercado, aquele valor ali da tela de home broker, eu tenho um valor maior, que é de R$ 8,14, como está aqui na tela. Só que todo esse portfólio que eles têm, se eles pegarem o valor patrimonial de cada um dos fundos que ele comprou, nós temos um valor de R$ 9,45 por cota. Qual que é o interessante dessa estratégia? O interessante dessa estratégia é que, em algum momento, o mercado imobiliário, assim como o mercado brasileiro em geral, ele vai sim se aquecer, ele vai sim melhorar e ele vai trazer, consequentemente, uma valorização das cotas. Havendo uma valorização das cotas, tanto a cota primária aqui do XPSF ele vai subir, como a cota dos outros fundos imobiliários. Aí, aquele valor que está em carteira vai, sim, a sofrer uma certa apreciação, vai ganhar um pouco de valor e pode chegar ou até mesmo passar aquele valor contábil. Então, o que eu quero dizer? Aqui eu vou limpar para que a gente possa enxergar de uma outra maneira. É muito possível que esse valor aqui de 8,14, que é o valor ali de tela, é o valor que a gente compra o fundo imobiliário no home broker, ele possa superar o valor contábil. Então, é só a gente pegar mais uma vez o HGLG, que é um exemplo clássico desse sentido. O HGLG ele vale alguma coisa ali na casa dos seus 150 e poucos reais. Só que quando você vai comprar no mercado, o que acontece? Ele está cotado a 160, 163, então nós temos ali um determinado ágio, ou seja, a gente paga um pouco mais por todo aquele portfólio. Então, na verdade, se ele vendesse tudo,
para cada cota ele ia distribuir R$ 150 em retorno para a gente. Só que quando a gente vai no mercado, a gente compra por 160. Claro, aqui tem muito a ver com a gestão, aqui tem muito a ver com diversos fatores, que o HGLG é um fundo muito bom, mas o que acontece? Pode ser que no mercado, todas as cotas elas superem aquele valor que é ali colocado como valor razoável de todos aqueles ativos. Então é uma possibilidade grande de os fundos de fundos no longo prazo, além dos rendimentos que eles entregarem, eles conseguirem trazer essa valorização na própria cota, e se você quiser vender com determinado lucro, você pode fazer isso com uma forma muito inteligente de operar fundos imobiliários. Bem, basicamente essa é a carteira da Nord Research. Eu gostei bastante da composição aqui que eles fizeram. Eu particularmente não escolheria alguns desses fundos, até porque eu tenho uma estratégia um pouco mais arrojada ali em alguns fundos imobiliários de logística. Eles escolheram fundos imobiliários muito clássicos, eu realmente gosto da composição, mas por exemplo, HGRU é um fundo imobiliário ali da Credit Suisse e nós sabemos que é uma gestora muito conceituada, eles têm uma tese de varejo educacional muito boas. No entanto, o que eu acho? Existem teses muito parecidas com esse fundo imobiliário que estão num valor de cota muito menor e que estão pagando um rendimento muito parecido ali na casa dos seus 80, 85 centavos por cota. Claro, eu não estou aqui dando uma recomendação de compra, muito menos de venda do HGRU, não estou querendo dizer que a escolha ali feita pela Nord é ruim, na verdade ela é muito boa, mas, claro, eu trouxe isso aqui para que você tenha uma noção de como que um gestor ele analisa uma carteira, como que ele forma uma carteira, para que você consiga enxergar se dentro do que você está fazendo, isso é interessante ou não, se você está seguindo um caminho bom ou não. Por quê? Quando você enxerga que uma carteira de uma gestora é bastante diversificada entre setores, entre gestoras, inclusive entre riscos de um próprio segmento, então nós temos aqui diversos fundos imobiliários de papel, e nós temos, por exemplo, o DEVA 11, que é um pouco mais atrelado ali IPCA, e nós temos o KNSC, que tem uma parte também de IPCA, mas tem uma parte de CDI, existem outros fundos imobiliários ali também que tem uma parte ligada à prefixação de ao Tesouro Selic e outras coisas assim do gênero. Isso é muito interessante, porque você consegue diversificar dentro de um próprio setor riscos diferentes de você assumir e, consequentemente, uma rentabilidade. Lembrando sempre, e isso que é o primordial desse vídeo, conforme você for colocando mais risco na sua carteira, mais retorno você vai ter. No entanto, é interessante você ter também em mente que se você assume mais risco, pode ser que aquele fundo imobiliário que estava te pagando muito, ele deixe de pagar de um momento para o outro se ele tiver um problema de crédito grande. Então é interessante que você tenha por detrás da sua carteira ativos que são seguros, que têm uma previsibilidade de rendimentos bastante alta, e isso faz com que você fique até mais tranquilo para que você invista em outros fundos imobiliários um pouco mais arriscados, que podem dar uma alavancada nos seus rendimentos mensais, mas que também, se eles deixarem de pagar ou pagarem muito menos, isso não vai prejudicar a sua renda mensal, inclusive se você já estiver vivendo de renda ou se você já estiver usando de uma certa maneira a renda complementar que os fundos imobiliários te dão para que você pague uma conta, para que você faça uma viagem, enfim, é importante dentro dos fundos imobiliários entender o porquê ou qual a vocação deles. E a vocação dos fundos imobiliários é basicamente pagar um rendimento mensal para você, para que você tenha ali uma previsibilidade do valor que vai cair. Especialmente, eu aprendi isso lá atrás, já falei em diversos vídeos aqui no canal, que os fundos imobiliários, eles não são, pelo menos na minha visão, para que você tente buscar uma valorização patrimonial. Claro, você tem a estratégia ali dos FOFs, que eu já comentei com vocês, dos fundos de fundos, mas no geral, nós não estamos falando em apreciação das cotas, no valor realmente ali que elas estão sendo negociadas. É muito mais interessante nós comprarmos fundos imobiliários visando a renda, visando um portfólio seguro, visando um gestor eficiente. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido um pouco como um gestor profissional faz a análise dos ativos e espero também que você se inscreva aqui no canal e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!